Livro Tem de Bom Ânimo, de Carlos Antônio Bacelli e Francisco Cândido Xavier. Ditado por espíritos diversos. Capítulo 1. Nos Passos do Senhor. E o irmão José. Estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida. Jesus, Mateus, capítulo 7, versículo 4. Nos domínios da alma, não há conquista sem merecimento, e não existe merecimento sem trabalho. O caminho da ilusão é de fácil acesso, mas o que conduz à vida plena constitui permanente desafio, e somente conseguem percorrê-los que já sabem renunciar. A porta da felicidade que procuramos abrir-se-á com a chave do dever cumprido. Jesus traçou o caminho que precisamos percorrer por nós mesmos, sustentando nos ombros a cruz das provas remissoras. Ninguém avança sozinho. Os que seguem à frente nos auxiliam, mas, por nossa vez, devemos socorrer aos companheiros da retaguarda. Prossigamos nos passos do Senhor, e nada nos desnorteará. Livro Tem de Bom Ânimo, de Carlos Antônio Bacelli e Francisco Cândido Xavier. Ditado por espíritos diversos. Capítulo 2. Dai e ser-vos-á dado. Emanuel. Dai, e ser-vos-á dado. Jesus, Lucas, capítulo 6, versículo 38. A palavra do Cristo ressoa até hoje nas abóbadas do tempo. Do que der de ser-vos-á dado. Semelhante princípio não se aplica unicamente à assistência de ordem material. Dai a vossa paciência em auxílio aos infelizes, e a paciência alheia se vos fará reconforto no momento de vossas tribulações. Dai as vossas desculpas aos companheiros que, porventura, vos ofendem, e sereis desculpados no dia de vossos erros possíveis. Doai o bem aos outros, e o bem vos honorificará todos os dias. Livro Tem de Bom Ânimo, de Carlos Antônio Bacelli e Francisco Cândido Xavier. Ditado por espíritos diversos. Capítulo 3. Chama Divina. Bezerra de Menezes. Ante os conflitos que explodem no mundo, conserva-te em paz. Não te deixes envolver pelo pessimismo. Continua servindo, e abençoando a vida. O bem triunfa sempre. A pouco, e pouco, o homem ergue-se das sombras para a luz. Não cedas às sugestões da descrença. A dor desperta as consciências adormecidas. Ora, e confia no futuro. Por mais fiel tenha as labaredas do ódio, o amor é chama divina, a dissipar o mal. Lembra-te que o Senhor permanece velando. Livro Tem de Bom Ânimo, de Carlos Antônio Bacelli e Francisco Cândido Xavier. Ditado por espíritos diversos. Capítulo 4. Cantigas da Reencarnação. Chiquito de Moraes. Amor na reencarnação, quase sempre, é como eu vi. Cada um procura longe, o que está perto de si. Reencarnação quando traz família com desenganos. Procura fazer a paz nas rixas de muitos anos. Dois corações quando em prova, têm dessas provas fatais. Um deles nasce mais cedo, o outro tarde demais. Muito afeto reencarnado, parece em muito caminho. Uma roseira que é nossa, dando rosas no vizinho. Salvação de amor nas trevas. Reencarnação, eis o jeito com que Deus doma paixão, na jaula de nosso peito.
Livro Tem de Bom Ânimo, de Carlos Antônio Bacelli e Francisco Cândido Xavier. Ditado por espíritos diversos. Capítulo 5. A dor. Jesus Gonçalves. Amiga inseparável dos meus dias, quanto sofri sob a pesada cruz, que me vergava os pobres ombros nus, comprimindo-me o peito de agonias. Bendita companheira de Jesus, precursora de eternas alegrias. Por ti, chorando lágrimas sombrias, acendi em minha alma nova luz. Agradecendo o cálice de amargura, que me destes no fel da desventura, afastei-me da trilha dos incréus. Agora sei que sobre o mundo existes, ensinando em silêncio as almas tristes a caminhar na direção dos céus. Livro Tem de Bom Ânimo, de Carlos Antônio Bacelli e Francisco Cândido Xavier. Ditado por espíritos diversos. Capítulo 6. Misericórdia. Emanuel. Sede, pois, misericordiosos como também vosso Pai é misericordioso. Jesus. Lucas, capítulo 6, versículo 36. A misericórdia será sempre compreensão e amor em todas as circunstâncias da vida. Deixa que a misericórdia te ilumine o coração, e segue em teu próprio caminho auxiliando sempre. Compadece-te dos infelizes. Não lhes conheces os problemas desde o princípio. Compadece-te dos afortunados. Desconheces que provações terão eles pela frente. Compadece-te dos maus. Eles ignoram as consequências dos próprios atos nos sofrimentos que os esperam. Em todos os problemas do caminho que a divina providência te deu a percorrer, usa a misericórdia, e acertarás. Livro Tem de Bom Ânimo, de Carlos Antônio Bacelli e Francisco Cândido Xavier. Ditado por espíritos diversos. Capítulo 7. Na luta diária. Irmão José. Possível que estejas enfrentando provas que os outros desconhecem. Dúvidas assolam-te o espírito. A insegurança te ronda os passos. Ideias pessimistas te povoam a mente. Lágrimas que não caem, encharcam-te o coração. Todavia, não te confies aos desesperos, exteriorizando as próprias aflições, de modo a impingi-las nos que te cercam. Não podes culpar o mundo pelas dores que padeces. Irritação e azedume afastarão de tua presença os companheiros que estimas. Esforça-te para sorrir, e a alegria te acenderá a luz da compreensão adentro da própria alma. Todos lutamos com o passado na arena do presente. O que plantamos ontem devemos colher agora. O resgate de nossos débitos perante a lei, nem sempre acontece através de doenças ou mutilações físicas. Não raro, o cadinho invisível da tentação é a força que nos submete ao aperfeiçoamento necessário, consumindo-nos as impurezas em altas temperaturas de luta interior. Assim, pacifica-te, e serve, procurando ser útil àqueles que te esperam a palavra amiga, e o gesto de solidariedade. Procurando esquecer-te, esquecer-te-ás, igualmente, dos problemas que te martirizam. Ocupa-te do bem, e o bem ocupar-te-á todo o ser, devolvendo-te a esperança em dias melhores. Livro Tem de Bom Ânimo, de Carlos Antônio Bacelli e Francisco Cândido Xavier. Ditado por espíritos diversos.
Capítulo 8. Eu não sabia. Maria Dolores. Vai ao recanto onde a penúria chora. Fitarás o apogeu do desconforto, jovens lembrando um náufrago sem porto, atirados à dor que os desarvora. Criancinhas na febre que as devora, mães sozinhas lutando contra o aborto. Doentes de olhar vago, e semi-morto, esperando a oração da última hora. Estenderás a todos a parcela da bondade que trazes, doce e bela, em fatias de pão, esperança e alegria. No lar, porém, dirás ao Pai Celeste: obrigado, meu Deus, por tudo o que me deste, por tudo o que me deste, e eu não sabia. Livro tem de bom ânimo. De Carlos Antônio Baxelli e Francisco Cândido Xavier. Ditado por espíritos diversos. Capítulo 9. Muitos e poucos. Albino Teixeira. Muitos iniciam a caminhada com Jesus. Poucos perseveram. Muitos sonham. Poucos realizam. Muitos opinam. Poucos colaboram. Muitos admiram o bem. Poucos se sacrificam por ele. Muitos esperam. Poucos buscam. Muitos conhecem. Poucos discernem. Muitos oram. Poucos confiam. Muitos toleram. Poucos amam. Muitos reclamam. Poucos renunciam. Muitos são chamados. Poucos atendem. Livro tem de bom ânimo. De Carlos Antônio Baxelli e Francisco Cândido Xavier. Ditado por espíritos diversos. Capítulo 10. 3 Conclusões. Emanuel. O que os outros pensam. Aquilo que os outros pensam é a ideia deles. Não podemos usufruir-lhes a cabeça para imprimir-lhes as interpretações de que são capazes diante da vida. Um indígena e um físico contemplam a luz, mantendo conceitos absolutamente antagônicos entre si. Acontece o mesmo na vida moral. Precisamos nutrir o cérebro de pensamentos limpos, mas não está em nosso poder exigir que os semelhantes pensem como nós. O que os outros falam. A palavra dos amigos e adversários, dos conhecidos e desconhecidos é criação verbal que lhes pertence. Expressam-se como podem, e comentam as ocorrências do dia a dia, com os sentimentos dignos ou menos dignos de que são portadores. Efetivamente, é dever nosso cultivar a conversação criteriosa, entretanto, não dispomos de meios para interferir na manifestação pessoal dos entes que nos cercam, por mais caros se nos façam. O que os outros fazem. A atividade dos nossos irmãos é fruto de escolha e resolução que lhes cabe. Sabemos que a sabedoria divina não nos criou para cópias uns dos outros, cada consciência é domínio à parte. As criaturas que nos rodeiam de certo que agem com excelentes intenções, nessa ou naquela esfera de trabalho, e se ainda não conseguem compreender o mérito da sinceridade e do serviço ao próximo, isso é problema que lhes compete. Fácil deduzir que não nos é lícito fugir da ação nobilitante, em benefício de nós mesmos, mas não nos cabe impor pareceres nas decisões alheias, que o próprio Criador deixa livres. À vista disso, cooperamos com os outros, e recebamos dos outros o auxílio de que carecemos, acatando a todos, mas sem perder tempo com o que possam pensar, falar e fazer. Em suma, respeito para os outros, e responsabilidade para nós.
Livro tem de bom ânimo. De Carlos Antônio Bacelli e Francisco Cândido Xavier. Ditado por espíritos diversos. Capítulo 11. A pergunta do guia. E o irmão José. Dona Maria Rita era médium de incorporação. Embora os achaques constantes, era devotada ao serviço. Trabalhava com afinco, organizando a sopa que o centro espírita oferecia aos mais carentes. Confeccionava enxovais para os recém-nascidos. Aplicava passes aos enfermos. Orientava os jovens. No entanto, estava sempre atormentada por muitas dores. Distúrbios estomacais, cefaleias, reumatismo. Um dia, logo após deitar-se, saiu de forma consciente do corpo, encontrando-se com Logogrifo, o vigilante guia espiritual que lhe orientava as atividades da terra. Bondoso amigo, principiou por dizer a serva do bem, tenho feito o que posso. Luto comigo mesma para perseverar na tarefa, mas o meu fardo pesa muito. Peço-lhe que interceda por minha saúde, pois estou cansada de médicos e remédios. E meio sem jeito, arrematou. Será que já não tenho merecimento suficiente para me livrar de vez dos males que me atormentam? Fitando-a, sorridente e afável, o protetor simplesmente indaga. Minha irmã, e se você se liberasse dessas pequeninas indisposições orgânicas que a mantêm vinculada à fé, distanciando-se do caminho em que vem cumprindo com fidelidade os deveres que competem? Dona Maria Rita nada respondeu, contudo dali para frente, o seu semblante, antes carregado e taciturno, iluminou-se de uma nova alegria. Livro tem de bom ânimo. De Carlos Antônio Bacelli e Francisco Cândido Xavier. Ditado por espíritos diversos. Capítulo 12. No mundo. André Luiz. Se te devotas ao Evangelho de Jesus, não te esqueças, de que a treva pede luz, de que o mal pede o bem, de que a dor pede consolo, de que a chaga pede alívio, de que o pântano pede socorro, de que o incêndio pede água, de que a ignorância pede ensino, de que a maldade pede bons exemplos, de que o ódio pede amor, de que a maldição pede bênçãos, de que a penúria pede assistência e compreensão. Não ouvides, se procuras o Mestre, que Jesus foi claridade para cegos, limpeza para os ancianos, movimento para os inertes, e entendimento para os loucos. E se desejas unir-te ao Senhor, serve incessantemente ao mundo, porque o mundo é a bendita escola onde trabalharemos, dia a dia, a obra-prima de nossa veste nupcial para comparecermos, um dia, renovados e felizes, ao banquete da alegria imortal. Livro tem de bom ânimo. De Carlos Antônio Bacelli e Francisco Cândido Xavier. Ditado por espíritos diversos. Capítulo 13. Luz sublime. Alta de Souza. Guarda contigo a fé por luz sublime, constantemente acesa trilha fora, que nada te detenha ou desanime, no esforço de servir que te aprimora. O sofrimento é benção que redime, valoroso cinzel ferindo embora, fardo que sustentas, se te oprime, é o generoso apoio que te escora. Recorda o Mestre amado, e continua, plantando amor na gleba triste e nua, dos corações crivados de amargores. E encontrarás ao termo dos teus passos, o Cristo que, a sorrir, te estende os braços, do seu reino de excelsos resplendores.
Livro Tem de Bom Ânimo, de Carlos Antônio Bacelli e Francisco Cândido Xavier. Ditado por espíritos diversos. Capítulo 14. Ao Chile enquanto é hoje. Emmanuel. Recorda que, um dia, demandarás também o país da morte. Sentirás o frio do túmulo a envolver-te o raciocínio, até que a luz te bafeje o espírito renovado. Nem por isso, deixarás de ouvir as palavras que a boca humana pronuncia em tua memória e, em plena transformação, receberás o impacto de todos os pensamentos formulados na terra a teu respeito. Então, suspirarás pela benevolência do próximo para que tuas boas intenções sejam tomadas em conta no julgamento de teus dias. Sofrerás em teu coração a crítica, e malevolência, a mágoa, e a acusação com que te envolvam o nome, tanto quanto regozijar-te-ás com as vibrações de carinho, e com as preces de amor endereçadas ao teu espírito. Reflete nessa lição do amanhã inevitável fazendo-te, agora, mais humano, e mais doce, em recordando os mortos que são mais vivos que tu mesmo, na imortalidade renascente. Ainda mesmo no comentário em torno daqueles que se arrojaram às trevas, pensa nas boas obras que terão inutilmente desejado praticar durante a permanência no corpo, e lembra-te das esperanças que teceram no mundo os primeiros sonhos. Meditas nas lágrimas ocultas que choraram sem consolo, nas aflições e remorsos que lhes vergastaram a consciência, mas não te confies à reprovação do ódio, destacando-lhes o lado obscuro e amargo da vida. Procura enxergar o bem que os outros ainda não perceberam. Ao Chile onde muitos desistiram do perdão, ampara onde tantos desertaram da caridade, e estarás acendendo piedosa luz para teus próprios pés à maneira de lâmpada suave e amiga, com que te erguerás, desde hoje, muito acima da sombra espessa e triste da morte. Livro Tem de Bom Ânimo, de Carlos Antônio Bacelli e Francisco Cândido Xavier. Ditado por espíritos diversos. Capítulo 15. Se te encontras angustiado, e o irmão José. Se te sentes tentado ao suicídio, ora a Deus, e busca a presença de um amigo com que possas conversar. Quase todos os homens experimentam semelhante estado emocional, notadamente quando o sofrimento, em suas múltiplas nuances, lhes subtrai a alegria de viver. Se a tempestade das provações desaba sobre a tua vida, não desespere. Breve, o sol voltará a brilhar no horizonte de tuas esperanças. Suporta corajosamente a dor que te acicata a alma, recordando que Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, a ninguém desampara. Se te encontras angustiado, pensa naqueles que estão lutando em silêncio por um mundo melhor, e junta-te a eles, consagrando os teus dias a uma causa nobre. Não acredites que nada possas realizar na seara do bem. Cede as tuas mãos ao Senhor, e Ele, por ti, fará maravilhas. Esquece a ideia da morte, e vive para os que te amam. O sacrifício pessoal é uma estrada de beleza indefinível. Amanhã, quando alcançares a grande renovação, agradecerás a cruz que te possibilitou compreender e abençoar a vida. Livro Tem de Bom Ânimo, de Carlos Antônio Bacelli e Francisco Cândido Xavier. Ditado por espíritos diversos. Capítulo 16. Traços cristãos. Albino Teixeira. O cristão deve ser, no grupo, um ponto de apoio.
Em família, um amparo constante. No lar, uma bênção. No trabalho, a cooperação eficiente. Na profissão, a garantia de idoneidade. No serviço, um padrão de amor ao próximo. No dever, a pontualidade. No problema, um agente de solução. Na dificuldade, a base do auxílio. Na crise, o socorro. No tumulto, a seriedade. No verbo, a palavra de rumo. Nas letras, o guia do bem. Em qualquer experiência da vida, será sempre alguém com Jesus na construção do reino de Deus. Livro Tem de Bom Ânimo, de Carlos Antônio Bacelli e Francisco Cândido Xavier. Ditado por espíritos diversos. Capítulo 17. Trabalhar e trabalhar. Casimiro Cunha. Seja qual for o problema, não importa a dimensão. O trabalho é sempre o lema, portador da solução. Muitos se queixam no mundo, declarando-se azarados. O solo é chão infecundo, se tens os braços cruzados. Existe bela cantiga, sempre ecoando no ar. Note a rima nobre e antiga, trabalhar, e trabalhar. Quando mais tempo avança, mais exalto no meu verso. Nosso Pai que não se cansa, de criar o universo. A fonte, o fruto no galho, a luz, a arte, a beleza. Tudo enaltece o trabalho, nas forças da natureza. Livro Tem de Bom Ânimo, de Carlos Antônio Bacelli e Francisco Cândido Xavier. Ditado por espíritos diversos. Capítulo 18. Páginas do Coração. Amara Ornelas. Filho, conserva os dons do mestre que te inclina, ao trabalho do bem que te enobrece, e apura. Nega a ti mesmo, e segue, intrépido, à procura, do sublime ideal que nos move, e ilumina. Caminha, sofre, e crê, aprende, serve, e ensina, entesourando o amor sobre a terra insegura. A carne é flor que desde ao pó da sepultura, a alma é luz que se eleva à grandeza divina. Segue, tateando embora, humilhado, e tristonho. Todo pranto é crisol que santifica o sonho. Que teu dom de auxiliar não repouse, e não tema. E quando a última dor surgir no fim da estrada, bendize no madeiro a celeste alvorada, que descortina o sol da ventura suprema. Livro Tem de Bom Ânimo, de Carlos Antônio Bacelli e Francisco Cândido Xavier. Ditado por espíritos diversos. Capítulo 19. Felicidade difícil. Odilon Fernandes. O perdão autêntico é semelhante a uma luz que se acende no escuro da incompreensão e da intolerância, descortinando novos caminhos na construção da paz e da alegria. Herança de amor que o Mestre nos legou, o perdão desarma todas as investidas do ódio, impedindo o avanço da violência. Quem perdoa incondicionalmente, demonstra superioridade moral, porquanto sabe que o ofensor desconhece as consequências infelizes que o esperam. Os que não perdoam, trazem o coração carregado de aflições, e dúvidas, amarguras, e temores, porque o ressentimento é um dos maiores entraves à tranquilidade da alma. Perdoar é harmonizar-nos com a vida, permitindo que apenas o bem nos influencie o destino. Não tenhamos nada contra ninguém, e façamos o possível para não ferir os outros. Sejamos felizes, compreendendo e perdoando aqueles que,
Somente à custa de duros e repetidos reveses, aprenderão por sua vez que para quem não se dispõe a perdoar e compreender, a felicidade se lhes faz muito difícil. Livro tem de bom ânimo. De Carlos Antônio Bacelli e Francisco Cândido Xavier. Ditado por espíritos diversos. Capítulo 20. Oração e trabalho. Pastorino. A oração é a rogativa, o trabalho é a resposta. A oração é a candeia, o trabalho é a luz. A oração é a semente, o trabalho é o fruto. A oração alenta, o trabalho garante. A oração vigia, o trabalho defende. A oração é o remédio, o trabalho é a cura. A oração é a paz. O trabalho é o rumo. Pela oração, o homem se eleva da terra aos céus. Pelo trabalho, o homem constrói os céus na terra. Se a oração é o corpo da crença, o trabalho é a sua alma, porquanto, segundo a palavra do apóstolo, a fé sem obras é morta. Livro tem de bom ânimo. De Carlos Antônio Bacelli e Francisco Cândido Xavier. Ditado por espíritos diversos. Capítulo 21. No clima da oração. Meimei. A oração nem sempre nos retira do sofrimento, mas sempre nos reveste de forças para suportá-lo. Não nos afasta os problemas do cotidiano, entretanto, nos clareia o raciocínio, a fim de resolvê-los com segurança. Não nos modifica as pessoas difíceis dos quadros de convivência, no entanto, nos ilumina os sentimentos, de modo a aceitá-las como são. Nem sempre nos cura as enfermidades, contudo, em qualquer ocasião, nos fortalece para o tratamento preciso. Não nos imuniza contra a tentação, mas nos multiplica as energias para que lhe evitemos intromissão, sempre desdobra-se, através de influências obsessivas. Não nos livra da injúria e da perseguição, entretanto, se quisermos, e ela que nos sugere o silêncio, dentro do qual deixaremos de ser instrumentos para a extensão do mal. Não nos isenta da incompreensão alheia, porém, nos inclina à tolerância para que a sombra do desequilíbrio não nos atinja o coração. Nem sempre nos evitará os obstáculos e as provações do caminho que nos experimentem por fora, mas sempre nos garantirá a tranquilidade por dentro de nós, induzindo-nos a reconhecer que, em todos os acontecimentos da vida, Deus nos faz sempre melhor. Livro tem de bom ânimo. De Carlos Antônio Bacelli e Francisco Cândido Xavier. Ditado por espíritos diversos. Capítulo 22. Sem condições. E o irmão José. Não exijas dos outros o que não possas dar. Cada qual vive e luta com seus próprios problemas. Quem errou, é provável que buscasse acertar. Quem no mal se compraz é doente difícil. Se queres amparar, não traces condições. De quantos auxilia o bem não sabe o nome. Fim do livro tem de bom ânimo. De Carlos Antônio Bacelli e Francisco Cândido Xavier. Ditado por espíritos diversos. Caro amigo, se você gostou deste livro e tem oportunidade de adquiri-lo, faça-o, pois os direitos autorais são doados a instituições de caridade. Muita paz.